Olá pessoal, bem-vindos ao Além do Direito, esse canal onde você encontra as melhores dicas sobre direitos humanos, direito penal e metodologia. Eu sou a professora Daniele Maia e no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês todos os casos brasileiros que já passaram pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Sabe quais são? Já viu essa sistematização em algum lugar? Então, se esse conteúdo te interessa, se inscreve no canal, ativa o sininho e curte esse vídeo para ajudar a gente a crescer. Hoje nós vamos trabalhar com todos os casos brasileiros que já passaram pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Foram 10 casos que resultaram em 9 condenações brasileiras. Então, em apenas um caso, o Brasil não foi reconhecido como culpado. O primeiro caso é o caso Damião Ximenes Lopes. É um caso de pessoa com deficiência mental que estava internada numa clínica privada, mas que tinha vínculo com o SUS. O Damião sofreu diversos tipos de tortura e maus tratos dentro daquela instituição e acabou vindo a óbito. Então a gente teve esse caso levado para a corte, que reconheceu uma violação indireta da Convenção de Guatemala, que é a Convenção da Pessoa com Deficiência, que não poderia ser reconhecida como diretamente violada porque não tem o sistema de petições individuais, que é um sistema que a gente tem na Convenção Americana de Direitos Humanos, pelo qual o Brasil aceitou a competência da corte. Você quer um vídeo especificamente sobre isso? Deixa aí nos comentários que eu faço para você. Então, o Brasil foi considerado culpado, a gente teve aí uma violação da Convenção Americana e o Estado não podia alegar que a culpa não era do Estado, mas sim daquela pessoa privada, aquela clínica privada, porque isso é vedado pelo artigo 27 da Corte, né, a cláusula territorial. O Estado é um só, não importa se são Estados federados ou se são pessoas privadas, o Estado responde pelas violações de direitos humanos que ocorreram no seu território. O segundo caso é o caso Nogueira de Carvalho. É o caso de um defensor de direitos humanos que foi assassinado e acabou acontecendo, né, o procedimento interno, realização de tribunal do júri, e aqueles que foram acusados foram inocentados pela sua morte. Os familiares do Nogueira de Carvalho ficaram muito revoltados com essa declaração de inocência dessas pessoas que foram acusadas e acionaram a corte. Esse caso, dentre os 10 que eu vou falar, é o único que o Brasil não foi responsabilizado. Por quê? A Corte ela reafirmou seu posicionamento que não é uma quarta instância de proteção dos direitos humanos. Para aqueles que ficaram insatisfeitos com o resultado da demanda que figurou em âmbito interno, já que o Estado, pelo princípio da soberania, ele tem prerrogativa de analisar aquele caso primeiramente, então a Corte não é uma quarta instância para analisar os casos que a pessoa fica insatisfeita com a decisão que o Estado toma. Então, nesse caso, a Corte Interamericana reconheceu que o Brasil tem leis para processar, para punir assassinatos, que o sistema do tribunal do júri é válido, é compatível com a Convenção Americana e que, naquele caso, toda aquela sistemática do júri foi seguida. Então, não teria por que a Corte anular aquela decisão, já mesmo os peticionários estão insatisfeitos. Então, o Brasil não foi condenado nesse caso. Na sequência, nós temos o caso Escher, que o Brasil foi condenado por escutas telefônicas ilegais, tá? Direito à privacidade, por exemplo. A Corte considerou que naquele caso a lei que a gente tem, a 9296, ela é válida e ela é compatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos. Porém, no caso concreto, a renovação automática das escutas sem qualquer fundamentação fez com que, no caso concreto, a lei que é válida, é compatível com a convenção, ela não fosse aplicada de forma idônea. Então o Brasil foi condenado por violar o direito à honra, à privacidade dessas pessoas e a lei foi considerada válida, mas não aplicada no caso concreto. O quarto caso é o caso Garibaldi. Ele ocorreu na mesma região do caso Escher e trata sobre o assassinato do Garibaldi num contexto de retomada de terras e retirada, né, desses moradores ligados ao movimento dos sem terra brasileiros que estavam residindo ali naquela localidade.
Nessa retirada, nessa retomada dessa terra, houve o assassinato do Garibaldi e isso não foi regularmente processado em âmbito interno. Vejam que isso ocorreu antes do aceite da competência da Corte. Ocorreu em novembro de 1988 e o Brasil só aceitou a competência da Corte em dezembro, 10 de dezembro de 1988. Então a Corte não teria competência ratione temporis para analisar o assassinato do Garibaldi, eventualmente pagar indenização pelo assassinato em si. Como que a Corte julgou e condenou o Brasil nesse caso? Por ela não ter processado adequadamente o caso concreto. Então, o Brasil foi condenado pelos artigos 8 e 25, que são as garantias processuais e a forma com que o processo foi levado em âmbito interno. A Corte estabeleceu, nesse caso Garibaldi, ela retomou o que ela já tinha falado no caso Geni Lacaio contra a Nicarágua, que um prazo razoável é uma média de 5 anos. E que nesse caso Garibaldi ela falou, mas isso pode variar, como? Com a complexidade do assunto, se for muito complexo acaba demorando mais ou não, o grau de diligência das partes, se as partes elas estão atuando conforme deveriam ou se não estão sendo diligentes com os prazos processuais, por exemplo, como aquele caso afeta as partes interessadas, se há dificuldades de produção probatória ou não. Então tudo isso a Corte estabeleceu nesse caso Garibaldi, completando o que ela já tinha falado no caso Geni Lacaio, para falar da duração razoável do processo. E o Brasil foi condenado por isso, por não dar uma resposta adequada numa duração razoável, ofendendo as garantias judiciais, por exemplo. Tá? E não pela morte do Garibaldi, porque isso ia ferir a competência ratione temporis, porque aconteceu antes de 88. O próximo caso que a gente vai falar é o caso Gomes Lund, ou Guerrilha do Araguaia. É um caso bastante conhecido, mereceria até um vídeo só sobre ele, né? Porque é um caso referente à ditadura e tudo mais. Então, se vocês tiverem interesse que eu faça um vídeo só sobre o caso Gomes Lund, deixa aí pra mim nos comentários. Nesse caso, a gente teve a criminalização do Brasil, né? Por o que aconteceu durante a ditadura, o desaparecimento forçado dessas pessoas na região do Araguaia e por toda a questão da ditadura militar e dos crimes daí decorrentes no Brasil. Vejam que a gente tem a nossa lei de anistia, que foi reconhecida válida pelo STF na DPF 153, e que depois disso a gente teve a interposição de uma nova DPF no Supremo, a DPF 320, que ainda não foi julgada. E qual é o argumento dos peticionários? Para não ter bis in idem nem coisa julgada, né? Porque já teve uma DPF que solicitou ao Supremo que se manifestasse sobre a constitucionalidade da lei de anistia, e ele disse que era sim constitucional. Nessa DPF 320, os peticionários querem saber se o fato dessa lei de anistia ser considerada constitucional não ofenderia o que o Brasil firmou em relação à competência da Corte, já que nós tivemos uma sentença condenatória dizendo que as leis de anistia elas não são compatíveis com a Convenção Americana. Então, a Corte já julgou diversos casos sobre leis de anistia, e essas leis de anistia foram sempre consideradas não compatíveis com a Convenção Americana, não passando pelo controle, então, de convencionalidade. Então, a DPF 320 versa sobre isso. O que vale mais, né? O pronunciamento da Corte ou a validade dessa ADPF anterior, 153, que considerou a lei de anistia brasileira constitucional. Na sequência, nós tivemos a condenação do Brasil no caso Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde. É um caso de neoescravismo. A gente já tinha tido um acordo em âmbito da comissão, no caso José Pereira, em que o Brasil reconheceu que estava mesmo praticando, né, ou permitindo que se praticasse esse neoescravismo. Os crimes foram federalizados, agora o crime de condução à condição análoga de escravo passou a ser competência da Justiça Federal e não mais da estadual, mas ainda assim, anos depois desse acordo, no caso de José Pereira, a gente teve a condenação do Brasil, no caso dos trabalhadores da Fazenda Brasil Verde, porque essa conduta continuou se perpetuando.
Então é muito interessante para a gente trabalhar com esse conceito, né, de neoescravismo, formas contemporâneas de escravidão, e o Brasil foi condenado. Foi condenado por violação do direito à liberdade, entre outras coisas. O próximo caso, o sétimo caso, é o caso Cosme Genoveva, ou também conhecido como Favela Nova Brasília. Foi uma execução extrajudicial de pessoas aqui no Rio de Janeiro, na Favela Nova Brasília, e também o estupro de algumas mulheres, que o Brasil não processou e analisou adequadamente, oferecendo uma resposta. Esse caso chegou na corte e a corte condenou o Brasil por essas execuções extrajudiciais, considerou que era um problema recorrente no nosso estado e determinou que o processo fosse reaberto e que novamente o Brasil tentasse dar uma solução. Além de ter sido condenado, uma das condenações foi determinar a reabertura do processo, que o Ministério Público do Rio acabou cumprindo fora do prazo, mas reabriu o processo em 2018 para analisar as violações que ocorreram durante essa execução extrajudicial na Favela Nova Brasília. Depois, o oitavo caso foi o caso Vladimir Herzog. Ele é muito similar ao caso do Gomes Lund, né, da guerrilha do Araguaia, porque também trata de crimes ocorridos durante a ditadura militar no Brasil. A corte também reafirma que as leis de anistia não passam pelo controle de convencionalidade, mas nesse caso a análise era individual do Vladimir Herzog, aquele jornalista brasileiro famoso, né, nos livros de história da escola, que a gente via ele enforcado, aquela foto dele enforcado, porque foi como os militares divulgaram a morte dele, como se ele tivesse se suicidado, mas na verdade foi comprovado depois que ele não se matou, que ele foi assassinado, e aquilo foi uma mera figuração. Então o Brasil foi aí condenado pelo direito à vida do Herzog, e os familiares dele vão ser indenizados pelo Estado de acordo com a condenação da corte. A gente tem também o caso Chucuru, né, que foi posterior ao Herzog, é o nono caso. É um caso sobre violação ao direito à propriedade indígena. A corte reconheceu que o Estado violou o direito à propriedade desses índios, reconheceu que a propriedade dos índios é uma propriedade coletiva da terra e que isso está, sim, amparado pela Convenção Americana, reconheceu a violação indireta da Convenção 69 da OIT, que fala um pouco dos povos indígenas, mas não reconheceu diretamente porque o Brasil está responsabilizado por meio de petições individuais, ele se comprometeu com a Convenção Americana. Então, essa que foi diretamente violada. Então a gente tem aí o caso Chucuru como um caso de violação aos direitos à propriedade indígena coletiva, no qual o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana. E por fim, o 10º caso, que é o mais recente, a última condenação brasileira, é o caso da Fábrica de Fogos Santo Antônio de Jesus. É uma fábrica de fogos na Bahia. Ela é muito interessante porque esse acidente na fábrica de fogos ocorreu uns dias depois, após o aceite pelo Brasil da competência da corte, que foi em 10 de dezembro de 98, como eu falei. Então, a Corte Interamericana tem competência ratione temporis por uma questão de dias nesse caso, e pôde julgar e condenar o Brasil por a forma como o trabalho vinha sendo executado ali, a falta de segurança, como se fosse uma tragédia já anunciada, porque era comum naquela região, várias fábricas de fogos existiam, todas elas sem a segurança necessária para se trabalhar com esse artefato, haviam crianças trabalhando, então o Brasil foi condenado por todo esse contexto, esse acidente que ocorreu na fábrica de fogos Santo Antônio de Jesus e acabou matando vários trabalhadores, inclusive crianças que eram, né, então tem toda a questão do trabalho infantil e tudo mais. O Brasil foi condenado, é a última condenação brasileira, tá bom? Então é isso, gente, como eu prometi, os 10 casos que já figuraram na Corte Interamericana sobre o Brasil foram comentados aqui. Se esse conteúdo te interessou, se te ajudou a entender um pouquinho mais sobre o Brasil e o sistema interamericano, curte o vídeo e ajuda o nosso canal a crescer.